Projeto Integrador 2, curso Licenciaturas, segundo semestre de 2022. Principalmente as infantis, elas são um conto que é tudo criado na hora. Então, às vezes a gente fala, era a princesinha que foi, morava no castelo, e aí depois achou um príncipe, e aí se apaixonou. Então, assim, primeiro ela era uma princesinha que morava no castelo, o desenvolvimento foi que ela conheceu o príncipe, e o final, ela se casou com o príncipe. Então, é contos que geralmente são todos curtinhos, só pra gente poder contar, porque a gente gosta de contar as coisas pra todo mundo, né? Então, ó, essa divisão é a parte importante para a composição do enredo. Na construção do conto, ocorrem os elementos da narrativa, que são foco narrativo, espaço, tempo e verossimilhança. Ou seja, alguém vai estar sempre narrando. É igual o caos. Vai ter ou um narrador que ele é personagem, ou um narrador que ele é só observador, que segue o mesmo papel. Ou ele está participando da história e ele é um personagem, ou ele só está observando, então ele fica ali como um narrador observador. Então, foco narrativo é isso. O espaço, onde que aconteceu? Foi num lugar claro, foi assim, num parque, estava durante o dia, aí já entra o tempo, estava de dia, estava de noite, estava chovendo, e aí a verossimilhança é isso também. Toda essa... o enredo final, né? Tudo certinho. Aí a gente colocou como exemplo esses 4 tipos de conto. São eles: ficção científica, caracterizado por ter em seu enredo elementos que não existem em nossa realidade, mas que poderiam existir devido ao avanço científico e tecnológico. Por exemplo, né? Quem já assistiu aquele filme Para o Futuro lá? É uma coisa que existe? Não é uma coisa que existe, mas foi um conto de ficção científica que fizeram um filme sobre aquilo. A gente via, às vezes, lá nos anos 2000, em 2020 vai ter carro voador. Não chegamos nisso, né? Mas, assim, as coisas evoluíram muito. Os aviões evoluíram. Acredito que já devem ter ouvido, né? Alguém falar alguma poesia. Vocês se lembram de alguma poesia curtinha? Alguém lembra? Não? Mas até o final talvez lembre, né? Bom, poesia, ele é um texto, um gênero textual dividido em versos e estrofes. A poesia, a característica principal dela, ela possui rimas. Então, assim, os textos, eles podem ser grandes ou pequenos, mas, assim, sempre vai ter uma combinação entre palavras e significados, né? Alguns estudiosos mais antigos até dizem que a poesia nada mais é que um texto cantado, né? Porque existe isso, né? De ter essa combinação entre palavras e significados dentro desse texto. Eu vou citar aqui um trecho para vocês de um
poesia, só para vocês entenderem como que é essa questão aí de ser um texto cantado. Esse trecho que eu vou ler, ele é do poeta chamado Vinícius de Moraes, que chama A Ausência. O trecho é o seguinte: não te quero ter porque em meu ser está tudo terminado. Quero só que surjas em mim como a fé dos desesperados. Então vocês percebem, né, que ao final de cada frase tem uma conexão no finalzinho lá entre terminado e desesperados. Então essa é uma das características principais da poesia. Sempre vai ter, e é assim, essa forma meio cantada, a gente lê um pouquinho, aí mais pra frente a gente vê que tem uma combinação com o que a gente leu lá no comecinho. Então essa é a característica principal da vocês ajudam a gente. Na verdade, para nós todas aqui, está sendo também um aprendizado. Porque nós somos também estudantes como vocês. Eu mesma não conhecia o cordel. E aí a gente vai junto, a Michelle vai explicar, a gente vai junto desenvolver essa atividade, tá? Aí eu vou passar aqui no videozinho, porque era cura de cordel, para a gente entender um pouco mais. Vou falar de uma cultura que encerra muita beleza e para tudo ficar mais rico. Na nossa aula de hoje, não me venho mesmo enredo. Vou falar de uma cultura que encerra muita beleza e para tudo ficar mais rico, vou falar com mais escrita. Hoje nós vamos falar de um tipo de cultura que vem da sabedoria do povo e também de suas agruras. É chamada de cordel e é também literatura. A literatura de cordel é uma das mais importantes formas de representar e mostrar aos visitantes que a cultura de um país pode ter muitas variantes. Essa tal literatura visa homenagear a cultura nordestina, mostrando seu linguajar, pois demonstra a sabedoria da cultura popular. Eram vendidos nas feiras, pendurados no cordão. Daí vem o nome cordel, preste muita atenção, pois você vai mergulhar na cultura do sertão, mostrando a realidade e até mesmo divertindo, com histórias de Oi, olá.